Olá pessoal, começa agora mais uma videoaula do nosso canal Aprenda a Língua Portuguesa. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas. Essa aula é em homenagem ao dia 30 de janeiro, Dia Nacional dos Quadrinhos. Os quadrinhos, esse gênero literário que mistura a linguagem verbal e não verbal, sendo, portanto, uma linguagem mista, que desperta interesse das crianças pela literatura. E aqui no Brasil, qual foi a origem dessa data? No dia 30 de janeiro de 1869, foi publicada a primeira história em quadrinhos brasileira, As Aventuras de Nhoquim, ou Impressões de uma Viagem à Corte, do desenhista italiano Angelo Agostini, que contava as aventuras de um caipira no Rio de Janeiro, na época capital do Império Brasileiro, há um século e meio atrás, e foi no começo do século passado que foi lançada a primeira revista em quadrinhos brasileira, o Tico Tico, em 1905, com personagens como Reco Reco, Bolão e Azeitona. Bem mais tarde, depois da história em quadrinhos expandir em outros países, surgiram no Brasil outras revistas em quadrinho, como Mônica, em 1970, do desenhista Maurício de Souza, e A Turma do Pererê, do desenhista Ziraldo, em 1975. Mais tarde, nos anos 1980, o Brasil passava pelo processo de reabertura política, restaurando a democracia que fora perdida durante os anos de ditadura militar. Na cidade de São Paulo, os quadrinhos, junto com outras artes, observavam a emergência de uma produção cultural independente, que levou à criação de pequenas editoras voltadas para esses quadrinhos, como a Circo Editorial, que foi aberta em 1984 e publicou revistas como Circo, Chiclete com Banana, Piratas do Tietê e Strip Tiras. Nessas revistas, cujos principais colaboradores eram paulistanos, era comum o humor urbano para retratar temas do cotidiano da cidade de São Paulo. Agora nós vamos falar sobre 3 gêneros de quadrinhos: a charge, o cartoon e a tirinha. É comum nós confundirmos os 3. Vamos começar pela charge. Trata-se de um gênero que foi publicado nos jornais ainda no século XIX. Era chamado de caricatura e englobava todo desenho que tratasse de temas do cotidiano. Naquela época, abordava o que saía nos noticiários, tratando esses temas com humor, de forma crítica, que com isso ganhou espaço nos nossos jornais. Para entendermos melhor, vamos tomar como exemplo uma charge do desenhista Chico Caruso, que foi publicada mais ou menos perto do dia 1º de março de 2015, quando a cidade do Rio de Janeiro comemorava 250 anos. Quem quiser, pode pausar. Por essa charge, podemos imaginar que, tal como nesse ano, o calor estava acima do normal, 45 graus à sombra. Temos nessa charge um diálogo tanto com a comemoração quanto com o calor que fazia. A primeira figura representa a logomarca original da festa, enquanto que a segunda figura representa uma distorção dessa mesma logomarca, em que a boca emburrada aparece como substituta do sorriso. As cores azul e vermelha dão respectivamente ideias de alegria e calor. As duas figuras dialogam na charge para retratar aquele momento em que uma festa de celebração coincidia com um clima de calor insuportável na cidade. É impressionante, não é? Quem mora aqui no Rio de Janeiro, como eu moro, sabe que nesse ano de 2019 o calor está insuportável, tal como naquele ano de 2015. Então, por aí nós podemos entender que a charge diz respeito a um assunto que é notícia. Daqui a alguns anos, essa logomarca vai entrar no esquecimento e essa charge não mais poderá ser entendida. Com o cartoon é diferente porque o prazo de validade de um cartoon é mais duradouro. Enquanto que a charge diz respeito a um assunto que é notícia naquele momento, o humor do cartoon está voltado para uma situação qualquer, sem haver qualquer exigência de amarra factual. Então o cartoon tem um prazo de validade mais longo. Para entendermos isso, vamos a uma questão da FUVEST.
Segue o quadro. O significado literal da expressão seria estraçalhar a cabeça. No sentido figurado, seria se decepcionar. O nosso personagem estava esperando o aviso que, em geral, se tem como alerta para o uso de recursos de segurança. Em caso de emergência, quebre o vidro. Mas não foi isso que ele encontrou. Por isso, sua expectativa foi uma decepção e ele decidiu levar o aviso em seu sentido denotativo, pegar o martelo e quebrar a própria cabeça, ou seja, a ambiguidade de que fala o gabarito da letra D. As alternativas A, B e C cometem o erro da redução, ou seja, tais alternativas limitam a resposta da pergunta do enunciado a um único aspecto que está em segundo plano, quando na verdade a resposta é mais abrangente. A pergunta do enunciado é: de que decorre principalmente o efeito de humor do cartoon? Dizer que decorre simplesmente da expressão da personagem é muito pouco. Ou do uso da ferramenta fora do contexto também. Ou da situação rotineira exposta na imagem também. Reparem que todas essas alternativas que acabamos de excluir são insuficientes para responder do que decorre o efeito de humor no cartoon. A resposta mais completa é o gabarito da letra D, como já falamos. A letra E comete o erro da extrapolação, que é o erro oposto à redução. Ou seja, trata-se da geração de ideias que estão ausentes no texto. Pessoal, onde é que está isso no texto? Onde é que se emprega a linguagem popular nesse cartoon? Simplesmente isso não está no texto. Se você errou, independente de qual alternativa você marcou, então o nosso conselho é que você redobre a tua atenção. Ou você não prestou atenção na pergunta do enunciado, ou então, se você marcou a letra E, foi porque você não percebeu que essa linguagem popular não aparece em momento nenhum nessa ilustração. Agora nós vamos falar sobre a tirinha. Trata-se de um gênero textual que usa tanto recursos da charge quanto do cartoon. A diferença está basicamente no formato. Isso porque a tirinha, pelo tamanho ou pelo número de quadrinhos, já dá ao leitor uma ideia do conteúdo abordado. Independente de falar sobre assuntos do noticiário, independente dos personagens serem fixos. Em geral, as tirinhas constroem uma situação de humor, visando um desfecho inesperado. Como exemplo, nós vamos discutir uma questão do Enem, que usava uma tirinha como texto. Segue o quadro. Enem 2017. Amor, nosso relacionamento tem estado muito parado. Acho que deveríamos nos curtir um pouco. Claro! Na tirinha, o leitor é conduzido a refletir sobre relacionamentos afetivos. A articulação de recursos verbais e não verbais tem o objetivo de a. Criticar a superficialidade com que as relações amorosas são expostas nas redes sociais. B. Negar antigos conceitos ou experiências afetivas ligadas à vida amorosa dos adolescentes. C. Enfatizar a importância de incorporar novas experiências na vida amorosa dos adolescentes. D. Valorizar as manifestações nas redes sociais como medida do sucesso de uma relação amorosa. E. Associar a popularidade de uma mensagem nas redes sociais à profundidade de uma relação amorosa. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é letra A. Vamos agora entender o porquê do gabarito.
bem como, se foi o caso, o que te levou a errar. Por que o gabarito é letra A? Basta nós notarmos o que essa tirinha está demonstrando. Que as redes sociais estão se sobrepondo aos relacionamentos nos dias de hoje. Um casal de namorados, em que ela se queixa o quanto o relacionamento não muda, que eles precisam se curtir mais um ao outro. Então ela fala em eles se curtirem mais um ao outro, e ele já interpreta isso pelo jargão da rede social. Curtir o relacionamento na rede social, simplesmente dando um like, dando mais importância para a rede social do que para a própria namorada. Então essa tirinha trata de um tema do cotidiano, o quanto os relacionamentos estão perdendo importância para as redes sociais. Ou em outras palavras, a superficialidade com que os relacionamentos aparecem nas redes sociais. Justamente pelo fato de esses relacionamentos aparecerem de forma superficial nas redes sociais, é que não se deve dar tanta importância a essas redes. Essa questão contém uma armadilha que pode pegar quem estiver desatento. A alternativa C. Uma alternativa que comete discretamente o erro da redução, que é a limitação da resposta a um único aspecto, quando na verdade a resposta é mais abrangente. O que está nessa alternativa responde muito mais pelo ponto de vista da personagem mulher do que pela tirinha como um todo. Porque o que a personagem mulher está reclamando é exatamente o que está nessa alternativa. A falta de novas experiências, a falta de curtição. Mas reparem que o enunciado está perguntando é o que a articulação dos elementos verbais e não verbais está objetivando. Pessoal, essa articulação não está objetivando isso. O que essa articulação está objetivando é muito mais associado à exacerbação de importância que se dá às redes sociais. Então, se você marcou essa alternativa, você tem que tomar mais cuidado, porque você não respondeu de acordo com o que a tirinha demonstrava. Você, sim, se fixou no ponto de vista da personagem mulher. Das outras alternativas incorretas, as letras B e E cometem o erro da extrapolação, que é o erro oposto à redução. Nesse caso, o que temos é uma geração de ideias que estão ausentes no texto. E a letra D comete o erro da contradição, que é a geração de uma ideia que vai contra alguma coisa que está no texto. E nós vamos começar por essa letra D. Como já vimos, a alternativa C está incorreta porque se fixa no ponto de vista da personagem mulher. Já a alternativa D está incorreta até porque ela se fixa justamente no ponto de vista do personagem homem. E com isso acaba sendo contraditória. Se nós pensarmos na atitude desse personagem, ele curte na rede social o perfil da namorada, justamente por pensar nisso que está dito nessa alternativa. Que o ato de se valorizar ou curtir as manifestações na rede social é uma medida de sucesso. Sucesso para a relação. Ou seja, exatamente o oposto daquilo que a tirinha critica. Ou você acha que a atitude desse personagem está adequada? É isso mesmo que talvez você tenha pensado se você marcou essa alternativa. Não se tocando que o que a tirinha faz é justamente nos levar a deplorar essa atitude. A letra B comete o erro da extrapolação. Onde é que a tirinha nega antigos conceitos ou experiências afetivas na relação amorosa entre os adolescentes? Simplesmente essa tirinha não nega nada disso. Em especial, essa tirinha coloca uma necessidade de mudança nas relações afetivas que sejam semelhantes a essa relação entre esses dois personagens. Mas essa tirinha não nega que haja antigos conceitos ou experiência afetiva. Então, se você marcou essa alternativa, você precisa prestar mais atenção, porque você não percebeu que a tirinha não nega nada daquilo.
E a alternativa é uma extrapolação mais absurda ainda. Onde é que se fala nessa tirinha sobre popularidade das mensagens nas redes sociais? Ainda mais associada à profundidade da relação amorosa. Simplesmente a tirinha não fala sobre isso. Então, se você marcou essa alternativa, mais uma vez, nosso conselho é que você redobre sua atenção. Nessa aula nós tivemos um especial do Dia Nacional dos Quadrinhos, dia 30 de janeiro. Na próxima aula nós daremos uma dica importante para você se preparar para a tua prova do Enem desse ano. O nosso canal é voltado para você que está se preparando para uma prova de concurso, em especial vestibular. Para todos vocês que fizeram essas provas, nós queremos pedir que nos escrevam para dizer como vocês se saíram na prova, se a prova foi fácil, se a prova foi difícil, quais foram as dificuldades. Conforme for, nós faremos os devidos comentários numa próxima aula. E para todos vocês que fizeram essas provas, o nosso canal deseja boa sorte. Se você está gostando das nossas videoaulas, marque um gostei. Se não está gostando, marque um não gostei. Em ambos os casos, façam os devidos comentários. É sempre importante para nós sabermos onde nós estamos errando. E para isso nós contamos com a tua ajuda. Também qualquer dúvida que vocês tenham, podem nos escrever, seja através do nosso e-mail, seja através da nossa fanpage do Facebook, seja através do Google+. Aliás, vocês podem nos escrever para fazer qualquer comentário, elogio, crítica ou até reclamação sobre as nossas videoaulas. A missão do Aprenda a Língua Portuguesa é melhorar cada vez mais. E para isso nós contamos com a tua ajuda. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas, bem como, principalmente, a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.